Olá, galera do Amo Séries! Vocês já sabem porque eu tô aqui hoje, né? Eu quero convencer vocês de que Watchmen é uma das melhores séries do ano e que vale muito a pena assistir. Se você é fã dos quadrinhos, sabe que é uma história envolvente e com muita ação. E se você não conhece, vem comigo que eu te conto tudo. Watchmen se passa em 2019, mas a série está inserida dentro do universo dos quadrinhos. É uma suposição de como o futuro daquela história teria sido. Você não precisa ter lido o HQ para entender a série, mas o ideal é ter uma noção do contexto e dos personagens para ter uma experiência ainda melhor. Watchmen é uma história em quadrinhos da DC, lançada em 1986, escrita pelo Alan Moore e ilustrada pelo Dave Gibbons. E os personagens não têm superpoderes, então não é uma história de heróis, mas eles são os vigilantes mascarados. O único super-herói do grupo é o Dr. Manhattan, que foi o motivo da vitória dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã nesse universo dos quadrinhos. Tudo começa em plena Guerra Fria, quando Rorschach, um dos vigilantes, passa a investigar a morte do comediante, que também fazia parte do grupo. O comediante se chamava Edward Blake e fez parte dos Minutemen, que foi um grupo que antecedeu os Watchmen. Ele era um militar bastante violento que sabia muito sobre artes marciais. Já o Rorschach era um completo sociopata que matava sem dó, apesar de estar sempre do lado certo da história. Rorschach vai atrás de alguns ex-vigilantes para tentar descobrir o que aconteceu com o comediante. São eles, o Coruja, Ozymandias e a Spectral. O Coruja era Dan Dreiberg, um intelectual especialista em tecnologia que tinha vários dispositivos modernos que auxiliavam no combate ao crime, e ele tem uma nave que lembra uma coruja que inclusive aparece na série. Ozymandias, chamado Adrian Veidt, é um bilionário considerado o homem mais inteligente do mundo. E a gente acompanha o personagem na série e seu arco é um mistério que vai sendo revelado aos poucos, e a gente não só vai compreendendo melhor quem o personagem é, mas qual a sua relação com os eventos principais da história. Dr. Manhattan é o único no mundo com poderes e é considerado um deus. Além de ser onipotente e capaz de manipular matéria, ele não lida com o tempo de maneira linear e ele meio que vive o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele consegue enxergar sua vida inteira do início ao fim. É muito louca essa ideia, né? Ele era um cientista nuclear chamado Jonathan Osterman que foi desintegrado por acidente em um experimento, e quando seus átomos se juntam de novo, ele estava transformado. Na série, tudo indica que o Dr. Manhattan se mandou para Marte e ficou por lá depois de estar exausto da humanidade. Quem nunca, né? Who are you? Maybe, I'm Dr. Manhattan. He lives on fucking Mars. You curse too much. O Dr. Manhattan namorava a Spectral, ou Laurie Juspesic. Ela aparece na série como Laurie Blake, já mais velha e trabalhando no FBI com a captura de vigilantes que são proibidos por lei. Ela mesma fez parte do grupo quando era mais nova, mas parece ter deixado essa vida toda pra trás. A HQ termina com o Rorschach e o Coruja descobrindo que Ozymandias estava por trás da morte do comediante. Para que a paz reinasse no planeta, ele queria criar uma espécie de inimigo em comum entre os países, já que uma possível guerra nuclear estava próxima. Mas o plano dele era um tanto controverso. Ele desenvolveu uma criatura de aparência alienígena, uma espécie de lula gigante, e a teletransportou para Nova York, com o intuito de fazer todo mundo acreditar que os alienígenas estavam atacando o planeta. Só que esse teletransporte causou uma explosão absurda e metade da população da cidade foi exterminada, aproximadamente 3 milhões de pessoas. A gente vê esse momento na série pelos olhos do Looking Glass, o espelhado, que é um novo vigilante na versão da HBO. Bom, com a história em quadrinhos devidamente contextualizada, vamos falar sobre a série agora. I guess we have ourselves a reckoning. A obra da HBO foi criada por Damon Lindelof, responsável por sucessos como Lost e The Leftovers. A gente já sabe que ele curte um mistério, né? Então esse padrão se repete por aqui, assim como seus personagens complexos e bem desenvolvidos. Em Watchmen, a 7ª Cavalaria é um grupo de supremacistas brancos que usa a máscara de Rorschach como disfarce. Os policiais de Oklahoma precisam andar com seus rostos cobertos para proteger suas identidades depois da Noite Branca, que foi um massacre contra policiais e suas famílias orquestrado pela cavalaria. Os sobreviventes foram Angela Abar, policial interpretada pela Regina King, e o chefe de polícia Jude Crawford. Angela e Crawford têm uma relação de mentor-aprendiz bem profunda e suas famílias são bem próximas. A gente não sabe exatamente como ela sobreviveu, então fica aí um dos muitos mistérios a serem solucionados. E assim como nos quadrinhos, a série começa com o assassinato de um personagem extremamente importante e uma investigação se inicia. Os arcos da temporada e da protagonista Angela giram em torno desse acontecimento, mas eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui, tá? Vale a pena conferir o Watchmen pela genialidade de
como a narrativa é construída e os plots são apresentados. A gente se torna tipo um investigador junto com os personagens, montando o quebra-cabeça aos pouquinhos junto com eles. Não é uma série que te entrega tudo de bandeja, o que deixa muito mais interessante. E ela aborda vários temas super relevantes, como o racismo, por exemplo. É interessante observar que a realidade racial da série é um pouco diferente da nossa. A família da Angela, por exemplo, é o inverso do que a gente está acostumado a ver no audiovisual. É uma família negra com filhos adotivos brancos. There are people who believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and white. Isso traz uma perspectiva diferente para a história, além da representatividade. A Regina King é uma atriz incrível, a gente já sabe disso, então vale a pena conferir mais uma atuação espetacular dela. O 6º episódio de Extraordinary Being é uma aula de roteiro, direção e atuação, e tem aspectos técnicos que tornam a experiência muito imersiva. É uma espécie de flashback que conta a vida de um dos Minutemen, o Justiça Encapuzada, de uma maneira genial. O episódio é quase inteiro em preto e branco, o que já é diferente, mas os movimentos de câmera e a forma como essa memória é conduzida são realmente incríveis. Se você é fã dos quadrinhos, corre pra ver a série, já que ela é uma adaptação que não altera em nada o universo criado pelo Alan Moore. O interessante é explorar como seria o mundo hoje se aquela história fosse uma realidade, mas ela não mexe na obra original, muito pelo contrário, é como se fosse uma homenagem respeitando muito os personagens. Dá pra identificar vários easter eggs mostrando que a série foi feita pra alguém que é realmente fã. Os quadrinhos continuam lá do jeito que a gente ama e a série é uma suposição do futuro daqueles personagens. Mas é tão redondinha e preza tanto pela HQ que é impossível não se apaixonar. E se você é fã de séries nesse estilo, não deixa de conferir os 5 anti-heróis que amamos. E como o Watchmen também tem essa pegada meio safada. E como o Watchmen também tem essa pegada meio sci-fi, você com certeza vai gostar dessa lista de séries aqui, ó. E se você ainda não deu like nesse vídeo e não se inscreveu no canal, não deixe pra depois. Ativa o sininho pra não perder as notificações e não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @amoséries. Um beijo e até o próximo vídeo.